seja muito bem-vindo ao The Close Table Talk. Eu sou Marcos Giacchino, seu especialista em financiamento imobiliário, também host desse programa. E aqui você sabe, nós transformamos experiências em aprendizados e histórias em inspiração. Porque atrás de uma pessoa de sucesso sempre tem o quê? Uma história de superação. E, gente, o convidado que eu estou aqui hoje, ele sai do Brasil há cerca de 18 anos atrás, era professor de inglês, e vem para os Estados Unidos e ele faz de tudo que você pode pensar aqui, de babá a delivery, muitos subtrabalhos aqui nos Estados Unidos, começou a construir uma história, identificou a oportunidade, começou a empreender e hoje ele é CEO da Duralast Floor, tem sede aqui em Orlando e em Tampa. Hoje nós vamos bater um papo aqui com... Antes de eu continuar, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho percebido que vocês têm assistido o programa, têm curtido, têm acompanhado os episódios, mas sabe o que é curioso? 60% das pessoas que têm assistido o programa, ele não tem se inscrito no canal. Então, o que eu vou pedir para você fazer agora? Se inscreve no canal, ativa o sino aí das notificações para que você possa semanalmente receber as notificações desse conteúdo que nós disponibilizamos aqui semanalmente sobre o mercado imobiliário, sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Sempre tem um conteúdo exclusivo para você. O Will Santos, e aí, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Top demais. Vamos Obrigado entender aí. essa história aqui de superação. Primeiro podcast aqui, tô me sentindo importante. Não, mas você é importante. De New Jersey, do frio aqui para a Flórida. Vivi 14 anos no frio, já tô o quê? 4 anos aqui. Né? Você sofre, deixa de sofrer no frio para sofrer no calor, né? Não, mas é melhor sofrer no calor, fala aí. Com certeza. Top demais. Então, gente, hoje nós vamos ouvir essa história aqui do Will. Antes disso, eu quero falar, você que está assistindo nosso podcast, o que você tem que fazer agora? Entrar, se cadastrar aí e ativar o sino de notificação, né? Vamos lá, se inscreva no canal, acesse aí as notificações. Para quê? Para você receber histórias interessantes como a de hoje. E toda essa história vai te gerar um aprendizado, vai te gerar lições para que você desenvolva mais rápido aqui nos Estados Unidos. E aqui nós vamos sempre direto ao ponto, Will. Então, nós sabemos, ou seja, você já está aqui há 18 anos nos Estados Unidos, mas existe uma história no Brasil. Professor de inglês. E aí, a minha pergunta para você, ela vai ser bem, bem direta. Olha só, se você encontrasse com o Will hoje, lá no Brasil, o que ele estaria fazendo? Cara, você acredita que eu me faço essa pergunta direto? Como que seria? Provavelmente, cara, eu não sei, porque por mais que eu tenha esse espírito empreendedor, eu fico me perguntando, né? Será que eu estaria empreendendo no Brasil? Será que eu seria um CLT? Porque eu tava, né, terminei a faculdade e tal. Uhum. Então, aí antes de eu vir, eu tava para fazer uma pós também. Então, até a hora que eu fico me perguntando, será que eu teria empreendido no Brasil? Será que eu estaria dando aula, sei lá, de repente, numa escola, uma faculdade? Então, beleza, vamos começar essa história. Você acabou de se formar lá no Brasil, qual que é o curso? Você era professor de inglês. Então, conta um pouquinho essa história pro pessoal sua no Brasil. Vamos lá. Não dá nem para imaginar no Brasil, né? Eu peguei pesado, mas vamos lá, vamos contar Não. como foi sua história, porque a sua história, ela vai ser de inspiração para mais uma pessoa que está lá, de repente não sabe o que está fazendo, quais são as oportunidades, mas conta um pouquinho da sua história. Você no Brasil. Então, basicamente, eu sempre tive, desde que eu me entendo por gente, desde criança, eu sempre tive interesse pelo inglês. Então, com 13 anos de idade, eu ganhei uma bolsa de estudo e comecei a estudar inglês. Só que naquela época, você não tinha, né, o acesso que você tem hoje, YouTube, né? Então, era tudo bem arcaico, assim. E eu sempre tive esse interesse. Aí, com o passar do tempo, eu peguei, prestei vestibular no Paraná. Eu sou sou do interior de São Paulo, mas meus pais são do Paraná. Aí eu prestei o vestibular e passei, né, pro curso de letras em inglês. E fiz os 4 anos de curso. Só que eu sempre, desde criança, eu sempre tive esse desejo de Estados Unidos. Sempre sonhei com os Estados Unidos. Aí eu terminei o curso de letras e peguei e voltei pra minha cidade, São José dos Campos. Só que, tipo assim, o meu inglês não era, né, tão bom, né? Uhum. Aí eu lembro que eu voltei pra São José e fiz um teste pra dar aula na Wizard. Olha aí. E eles falaram pra mim, e eu fui lá e preparei a aula e tal. E eles falaram, cara, infelizmente não dá. Aquilo ali pra mim foi um. Cara, Não, eu falei, como assim eu não tô preparado? Aí eu falei, não, aí que eu comecei a estudar.
comecei a estudar, estudar, estudar. E eu falei, não, agora eu vou realizar meu sonho de ir para os Estados Unidos. Aí o inglês vai ficar na ponta da língua. Só que eu sabia que se eu, mesmo eu vindo para cá para estudar inglês, eu sabia que eu não ia voltar para o Brasil. Você já Não, imaginava eu vou falar, isso? não, né? Eu só saio daqui com a cidadania na mão, né? Então, desde então eu já sabia que eu não ia voltar pro Brasil, assim, né? Só passeio agora, mas Uhum. pra morar Ou jamais. seja, quando você decide, então, fala assim, cara, meu futuro não está no Brasil, está nos Estados Unidos, existe essa chama sua aí do inglês, você fala assim, cara, eu vou para lá, então, aprender essa língua, É, mas eu vou para realmente construir uma vida, é mais do que aprender essa língua. exatamente, exatamente. Foi mais, a princípio foi para aperfeiçoar o inglês, mas sabendo já, né, com a convicção que eu não ia voltar pro Brasil. Por Mas, mais que eu sempre tive vontade, né? Porque quando você mora no frio, você sente saudade, né, do Brasil, do céu azul, do calor, assim, e tal. Depois que você muda pra Flórida, cara, é a mesma coisa, essa pronto, saudade, assim, meio que, acabou. tipo, né, dá saudade da família e tal, né, de vez em quando eu vou lá, visito. Mas, em questão do clima, cara, aqui é o Brasil, né? Eu sempre falo, né, que a Flórida é o estado brasileiro que deu certo. Exatamente. Cara, mas assim, vamos voltar ainda aí um pouquinho lá no Brasil dessa transição. Você existia alguma conexão? Existia alguém que você conhecia que estava aqui ou não? Isso daí é uma coisa que nasceu realmente dentro de você e você Não, não conhecia não, ninguém? não conhecia ninguém aqui. E eu lembro que na faculdade tinha uma aluna de uma outra sala que uma menina que fez o intercâmbio apareceu lá e tal. Eu nem conhecia a menina, né? Aham. Peguei a história de tabela, assim, e ela contando como que era e tal. E eu sempre com esse desejo. Aí um dia a professora nossa de inglês que morou fora também, ela começou a falar desse programa de au pair. Aí eu Uhum. comecei a pesquisar. Aí quando eu voltei para São José dos Campos, eu tava andando assim, e eu vi a placa da escola de intercâmbio. Aí eu fui lá, conversei com o pessoal e tal. Nisso eu já tava com 26 anos, tá? Eu tava no limite ali, Ah, pra esse programa, né? porque ali é de 18 a 26. Entrou nos Então eu 49 já do tava segundo ali, tempo. exatamente, né? E eu, né, que nem você comentou antes, não é um programa comum pra homem, né? Aham. É mais pra mulher, assim. Eu tava ali num curso, eu tava o bendito furo dentro das mulheres. Acho que tinha só eu e mais dois, três homens. O resto da mulher no Era programa. mais de 20 mulheres. Uau. E aí você chega aqui nos Estados Unidos em que ano? Cheguei dia 10 de março de 2008, Pergunta. Que, o que no que foi auge da crise, viu? No exatamente? auge da crise. 2008. Foi quando a coisa 2008. tinha virado, então. Exatamente. Quando você chega aqui, é, dentro das dificuldades que você enfrenta, estava dentro daquilo que você esperava? Como que foi essa chegada aqui nos Estados Unidos falando de dificuldade? Foi, tipo assim, em alguns aspectos foi muito difícil, porque, tipo assim, antigamente não tinha o acesso que a gente tem hoje. Hoje você entra no YouTube, tem vídeos lá, vários YouTubers mostrando como que é a realidade nos Estados Unidos. E eu não tinha. A pouca noção que eu tinha era de filme, Uhum. entendeu? Mas o aspecto bom é porque como eu vim como intercâmbio, eu cheguei no auge da crise. Tipo assim, a minha moradia era garantida, por mais que, né, na época o salário de au pair era US$ 170 por semana. Era tipo Nossa, assim, um valor ilusório até pra época. Então, tipo assim, eu sabia que passar fome eu não ia passar tinha e lugar pra lugar pra morar e morar. comer. E tinha até um carrinho pra andar. Então foi o que me ajudou ali até me adaptar e tal. Aí depois venceu o intercâmbio, aí eu peguei e transferi o visto para estudante e tal. Aí fui fazer os outros corres, né? Aham. Delivery, Domino's Pizza. Tá, e aí, ou seja, Uhum. você vai migrando para fazer esses trabalhos para ir tentar se reinventar, né? E qual que foi, assim, a grande dificuldade? Você falou, cara, aquela dificuldade que você falou assim, pô, tô com vontade de voltar pro Brasil. Cara, tipo, acho que foi 2012. 2012 foi o auge, assim, que eu já tava. Que não tava fácil, até porque nunca foi fácil ganhar dinheiro nessa terra, né? Ao contrário Uhum. que muitos imaginam. E eu já tava cansado. Só que alguma coisa falava dentro de mim assim que falei, cara, não tá na hora de voltar ainda. Aí eu peguei e falei, não, tem que ficar firme aqui. Aí eu dei conta, eu consegui me legalizar e tal. Eu falei, não, agora que eu tô com os papéis na mão, eu posso ir tranquilo, porque caso dê errado, eu posso voltar, entendeu? Entendi, mas, ou seja, a sua grande questão em termos de voltar era justamente, já tinham se passado 4 anos, e aí você não percebia, acho que uma evolução nessa É, questão de estruturar a vida, de fazer, é. de realmente receber
um É, salário, um dinheiro é, que é, compensasse é, essa aventura, né? é. É porque realmente tipo assim, eu sempre falo, cara, que se eu pudesse dar uma dica pro pessoal, que nem, principalmente para quem vem do Brasil, que vai lá pro norte, no frio, eu sempre falo, cara, é, venha, venha na primavera, não venha no inverno, entendeu? Porque senão você vai passar dificuldade. E a questão também do trabalho, né? Porque na época eu escolhi fazer trabalho do lado de fora. Então, quando você depende de trabalho externo, você depende muito do clima. Chuva, Neve. neve. Então, você perde muitos dias de trabalho, entendeu? Foi até então que eu comecei a migrar para o piso. Porque o piso você trabalha, Entendo. chuva ou faça sol, você tá dentro de casa. Você tá protegido dos elementos, entendeu? Tá, ou seja, nessas idas e vindas de fazer múltiplos trabalhos, você falou, cara, o piso É, ele vai ser melhor em vários aspectos, em termos climáticos, eu consigo trabalhar mais tempo no ano, e tudo isso vai fazer uma diferença no final de cada mês, exatamente, correto? porque exatamente, até porque o nome do jogo eu sempre falo, até pros meus funcionários eu falo, cara, o nome do jogo é constância. Não adianta você ganhar muito dinheiro hoje e amanhã você tá à toa. Então, tipo assim, o nome do jogo é constância. Principalmente aqui na América. Você tem que estar ali, sempre trabalhando. Continuando fazendo. Exatamente. Porque é uma dificuldade que eu vejo muito aqui também, ainda mais essa crise que a gente está vivendo agora, por causa dessas guerras e tal, eu vejo que o pessoal, tipo assim, trabalha, aí depois não tem trabalho, aí fica em casa. Então, meio que isso desestabiliza muito. Entendeu? Então, tem que ter constância. Legal. Cara, falando, você já tem um cara que fez muitas coisas aqui nos Estados Unidos até chegar onde você tá. Em algum momento, você teve vergonha ou você tinha vergonha de falar o que você fazia, ou te constrangia, você não comunicava, ou não? Pra você foi super muito tranquilo. Ó, hoje eu tô fazendo isso, essa é a fase, entende? Tipo, não chega. Acho que vergonha seria uma palavra assim muito forte, assim, sabe? Mas, tipo assim, na época que eu trabalhava, quando eu comecei no piso mesmo, eu comecei lixando o piso. Uhum. Então, tipo assim, quando você lixa o piso, você fica coberto de pó, dá até nos cílios, dentro do nariz, o cabelo fica branco, entendeu? Então, só que, tipo assim, com o tempo, como a gente percebe que aqui, diferente do Brasil, que você é muito julgado pela aparência, aqui não é tanto. Então, quantas vezes andando pelas ruas de Nova York todo sujo, e, tipo assim, Tá tudo certo. ninguém se importa, entendeu? Então, com o tempo aqui, a gente aprende a não ter essa vergonha, entendeu? Legal. Bom, você que está nos ouvindo aí, de repente está passando por uma situação parecida, ou conhece alguém que está passando por uma situação conhecida, olha só, é o momento de você se inscrever agora no canal, ativar o sino de notificação para quê? Continuar recebendo esse conteúdo relevante para ajudar você aqui nessa jornada nos Estados Unidos. Nessa mesa aqui nós trazemos pessoas que têm toda a experiência e mais do que isso, deram certo aqui nos Estados Unidos e tem resultado, e aqui é o caso do Will Santos, que está sentado aqui comigo hoje. Amigo, me fala uma coisa, você é um cara de múltiplas habilidades, a gente já conversou sobre isso. Dentro desses trabalhos, ele me contou que trabalhou até em restaurante chinês. E você acredita que ele aprendeu a falar chinês? Conta pra gente essa habilidade que você tem com as línguas. E Cara, é eu muito tenho. interessante, ele gravou um vídeo esses dias que ele foi visitar lá o pessoal em New Jersey, foi lá no restaurante onde ele trabalhava e eu vi um vídeo dele mesmo É, falando chinês com o cara e eu não na acreditei. verdade, eu engano bem, sabe? Né? Eu sempre Ah, falo, porque, tipo, eu decoro muitas coisas, assim, então, tipo, dá pra enganar. Eu falo, aí eu falo alguma coisa lá em francês, italiano, chinês. Mas, tipo assim, quais são as é frases? realmente o idioma que eu tô falando, mas são frases feitas. Acabou, passou daquilo ali e acabou, entendeu? Eu, Mas, tipo assim, eu falo, né, aham. o inglês, o espanhol e, né, Sim. obviamente, o português fluente, mas português mais ou menos. Que isso. Ele deu agora uma dica e acontece muito com quando nós vamos aqui para os Estados Unidos e estamos no processo de aprender inglês, aí então você tá ali na escola, você aprende umas palavras, né? É. E aí você chega e vai para a rua colocar em prática. Aí você chega e começa a falar, né? Cumprimenta tal. E aí o americano começa a conversar com você e você esqueceu de avisar para ele. Não, só aprendi até essa lição, gente. Eu não fui para a próxima. Exatamente, cara. Mas eu sempre falo que, tipo assim, hoje em dia, né, principalmente com Netflix e tal, né, que nem um negócio que eu percebi que várias pessoas aprenderam inglês no Brasil assistindo aquela série Friends.
Aham. Várias pessoas que eu já conversei, aprendi inglês assistindo Friends, porque é uma linguagem do dia a dia, não é uma linguagem mais fácil de entender. Né? E questão de filmes também, então acho que hoje é bem mais fácil, bem mais acessível Eu comparado com a tenho época visto que eu. muitos adolescentes hoje nessa era com jogos. É, Jogos online, o pessoal tem que entrar e tal, é, jogo tudo em inglês. é. Então a gente vê alguma desenvoltura nisso. Mas é bem legal a gente comparar isso, porque assim, não era nada parecido que na nossa época, quando nós começamos a aprender inglês. Não, era bem mais. Era A a fitinha, pronúncia, CDzinho, exatamente, livrinho. cassete, DVD. Hoje tudo muito acessível, né? Então, É, eu é. diria, só não aprende quem não quer, né? Até porque eu sempre falo isso, cara. O inglês, né, é uma língua, é um idioma relativamente fácil, assim, em termos Comparado com outras. comparado com línguas latinas, né, português, espanhol. Até porque é a questão da flexão do verbo ali, né? Você Aham. decora os verbos irregulares ali e o simples é só o ed no final. Aí você quer o futuro é will, E né? acabou. É. Agora, isso daí também eu quero que você comente comigo. Nós vivemos aqui e conhecemos muito brasileiro. A comunidade brasileira em todos os estados, ela é muito forte e relevante. New Jersey não era diferente. Agora, é óbvio, nós, dentro dessas idas e vindas, nós conhecemos muitos e muitos brasileiros que não falam inglês. E aí, eu quero que você, dentro da sua ótica, dentro dessa experiência de 18 anos, nos dê um resumo de como isso foi importante para te levar onde você está hoje. Com certeza. Foi um fator, assim, fundamental, né? Porque, tipo, o mais difícil quando a pessoa vem pra cá é realmente você conseguir conciliar tempo, o trabalho, né? E você aprender o inglês. Entendeu? Então, como eu já dominava, apesar de não ser fluente, mas já dominava o inglês assim. Então, isso me ajuda muito, porque eu ganhei muito tempo. Porque em vez de eu ter que ir para a escola para aprender, eu já estava praticamente, só tinha que aprender o trabalho e correr atrás, entendeu? E empreender. E, ou Então, seja, e realmente. praticar o inglês diariamente. E É, acredito que isso abriu muitas portas para você não, em termos de contrato, termos com de trabalho, certeza, frente a outras com pessoas. certeza, com certeza. Porque por mais que hoje tem, né, todos os tradutores e tal, mas nada, né, como você falar a língua ali e saber se expressar. Porque nem sempre o tradutor traduz ali do jeito certo, né? Aham. Então, é importantíssimo, né? Não, e aí eu vou falar, eu brinco com o Will, é um cara realmente que ele domina muito o Uhum. inglês dele é muito bom, e aí nós treinávamos junto, e aí eles ensinavam para mim algumas expressões, eu lembro do até hoje, era boy, Como? era boy, Era boy. era boy. Hã? Eu achei que você ia falar do last but not least. E essa daí, essa daí foi as duas. Até hoje o Alex fala essa. Essa daí foram as duas expressões aí Last but bem, not least. bem top, mas para você, aí vai acho que uma dica, né? Para você parecer mais fluente no inglês, você entender as expressões do dia a dia vai te dar essa soltura quando você está dialogando, né? Então você fica mais solto e fica mais compreensível dentro desse aspecto, né? E um negócio que eu sempre falo também, principalmente, é você quebrar o paradigma da fonética. Porque o inglês é um som totalmente diferente do português. Então, até questão de que você vai ver que a voz da gente muda quando você está falando. Aham. Quando você tá falando. O brasileiro está falando inglês, a voz muda. Então, tudo é igual o chinês também, é tudo questão de entonação. Do jeito que você fala, o americano já fala mais pela garganta. O brasileiro é mais Entendeu? nasal, né? Exatamente. No inglês tem um som do TH, que você tem que colocar a língua aqui na ponta do Aham. dente, entendeu? Então é quebrar esse paradigma. Porque eu lembro quando eu dava aula, eu falava para os meus alunos, não, você tem que colocar a língua aqui. Professor, não vou fazer isso não. Eu falei, não, mas é o jeito. É assim É que o jeito faz. certo. É o jeito certo. Só que, tipo assim, quando você vai ensinar, você tem que colocar em entonação, né? Aham. Só que no americano ele faz isso natural, não é tão forte, é mais suave. Sim, Só que aham. quando você tá explicando, às vezes você tem que explicar, né? Tem que colocar a língua aqui, ó. Tá, Aham. entendeu? Cara, Então é mas quebrar esse paradigma da entonação. é interessante que o que você fala, por exemplo, do TH, ah, é muito natural para o americano, mas eu já vi alguns vídeos de americano falando em câmera lenta, é muito nítido a língua sair para fora realmente É, ali. é, E aí o brasileiro acha que é ridículo aquilo, mas é é, assim que é, você faz para é, modular o é, som, não tem jeito. é. E o inglês também, a diferença de pronúncia, às vezes pra gente que aparentemente pode parecer a mesma coisa, mas pro
O americano tem toda a diferença. É tipo, live. Aham. Não. I live in Orlando. Tipo, and I'm leaving this place. Ok, você tá deixando o De deixar o local. Ou local. você Então, morar. live, aparentemente pode parecer soar igual, Muito, mas pro muito americano parecido. a diferença é de dia e noite, assim. É. Duas pronúncias totalmente diferentes. Até mesmo de palavrão, né? Tem uma Ah, palavra, sim, algumas sim, clássicas aqui pra gente é sim, muito difícil no começo identificar, mas é sim, muito nítido pra quem é falante sim, da língua, né? sim. Agora, pensando ainda nessa habilidade que você tem de se comunicar em inglês, porque assim, mais do que a habilidade de se comunicar, você é um cara que se preparou para isso, você é um cara que sabe ensinar. Você fez um curso para isso, e tal. Sim. E nessa sua jornada nos Estados Unidos, nunca você pensou ou criou uma experiência em ensinar pessoas a falar inglês? Eu falo isso porque existe hoje um nicho muito interessante desse aspecto. Sim, interessante você falar isso aí, porque, cara, essa pergunta que eu recebo frequentemente, cara. Quando eu falo que eu era professor de inglês, tal. Você já deu aula? Por que você não dá aula? Tal. É porque eu me encontrei na área do piso e tal. Então, Você está realizado quero nisso. que você não tem tempo, assim, pra, né, eu tô com, que nem você comentou, eu tô com as duas lojas e eu tenho uma empresa de car hauling também. Aham. Então, é tipo assim, queira ou não queira, o tempo vai ficando escasso, por mais que você delegue tudo, você não tem tempo pra fazer tudo que aparece. Não é Mas é porque por isso que eu. você é um cara, é bem interessante entender isso, porque assim, você além da técnica, você é um que executa muito bem. Existem muitos professores que, cara, fala muito pior, não tem Didática. não tem a sua fluência. É lógico, esses 18 anos nos Estados Unidos te deu isso, né? Sim. Agora, é algo realmente, é algo interessante ouvir, porque você entende, ele começou lá atrás com uma ideia, né? Isso é bem interessante eu conversar com os ouvintes, esses gatilhos. Lá atrás ele começou com uma ideia, ele achava que aquilo era um caminho, e aí durante a sua jornada, atrás disso, ele se descobre como um empreendedor, e é um cara que entende isso e vai ter muito sucesso. Sim. Agora, falando ainda sobre essa questão de empreendedorismo, né? Então a gente está contando sua história aqui nos Estados Unidos, fez um monte de serviço e aí você foi pro piso. Quando foi que virou a sua chave? Você falou assim, cara, se eu continuar vendendo minha hora aqui, eu não vou sair do lugar, eu tenho que empreender, eu vou ter que fazer alguma coisa. Quando isso aconteceu e o que que você fez? Qual foi o plano? O que que você pensou? Ah, vamos entrar naquela questão que a gente já conversou antes sobre o TDAH? Aham, bora. Porque, tipo assim, eu fui, né, diagnosticado recentemente com TDAH. Então, eu nunca fui um excelente funcionário. Então, o TDAH, ele nunca é um excelente funcionário, mas quando ele ativa o hiperfoco, Aham, ele não tem o perfil para trabalhar para os outros, porque ele não sabe, assim, não se encaixa naquele molde ali, entendeu? aham. Então, por essa dificuldade que eu tinha, eu falei, não, eu tenho que empreender. Porque aconteceu, eu sempre falo que na época que algumas pessoas não levavam eu para trabalhar, eu peguei, abri minha empresa e levei essas pessoas para trabalhar para mim. As pessoas que não queriam me contratar, entendeu? Ou seja, por uma questão de não habilidade sua, você falou assim, Exatamente, cara, não exatamente. estão me contratando, o que que eu vou Exatamente. fazer? Eu sempre tinha esse negócio martelando na minha cabeça, tipo, que eu não ia, tipo assim, né? Você vai ficando velho, e tal, você já não tem aquela energia para trabalhar e tal. Até porque eu cheguei aqui com 26. Eu era Uhum. jovem, mas, enfim, aí foi aí que eu comecei a correr atrás. Falei, não, eu tenho que achar um jeito porque de pensar fora da caixa, né, e trabalhar mais com a cabeça, porque o corpo ele vai até certo ponto só e depois não aguenta mais, principalmente na construção, né, que é bem pesado. Show. Bom, quero deixar agora uma virada de chave aqui para você. Muitas pessoas, eles querem crescer nos Estados Unidos, mas tudo começa pela base, gente. E aí, quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente tem que ter muito cuidado. Você adquire sua casa, e aí é um patrimônio, e você quer fazer lá uma renovação, quer mexer, quer trocar o piso. E aí, nesse momento, você tem muita gente errando, escolhendo material errado, profissional errado. E aqui eu vou falar para você: você não pode errar, e para não errar no piso da sua casa, tem que falar com quem? Com o Will, do The Last Floor. Real last É floor. onde está o piso novo para sua casa ficar renovada. Então, já pegou aí a dica, legal?
A gente não pode errar Não pode, não num pode, negócio desse, não cara. pode. Porque assim, imagine o prejuízo que é você colocar um piso na sua casa que ele não tem qualidade, que foi mal instalado. Cara, você vai ficar naquele negócio todos os dias vendo aquilo. É uma tortura, irmão. Sim, sim, O sim. cara não vai aguentar, ele vai quebrar e vai Não, gastar de eu novo. já vi algumas pessoas que não têm essa mentalidade, né? Contractors principalmente. Ah, vou comprar do concorrente que tá 20 centavos mais barato o pé. Aí vai lá, tem todo o trabalho de ir lá, né? Ter que remover um piso, mover móveis e tal, instalar o piso. Depois de 3 meses o telefone começar a tocar. Ele economizou lá US$ 200. E E agora o agora? cliente tá ligando, pô, o piso tá todo quebrado, o clique tá levantando e tal. E aí Então, aquele velho ditado, cara, o barato sai caro. tem que ter cuidado. E deixa eu compartilhar com você um dado curioso. A Flórida é um estado que mais recebe gente nos Estados Unidos. Eu estou falando de milhares de pessoas chegando aqui todos os dias. E por que isso acontece? Bom, existem alguns fatores que eu quero compartilhar com você. Primeiro, o estado da Flórida é um estado que ele não tem um imposto de renda estadual sobre a renda da pessoa. Número dois, ele tem os fatores climáticos que ajudam muito as pessoas em estabelecer suas vidas aqui. Isso aliado a uma indústria de turismo que só cresce aqui nos Estados Unidos, junto com tecnologia e saúde, tem criado um ambiente de negócios extraordinários. Então, quando nós olhamos para todos esses contextos e olhamos para a questão de imóveis nos Estados Unidos, nós observamos que a Flórida ela tem um potencial muito grande em crescimento dentro do que nós falamos sobre imóvel, e por isso eu quero chamar a sua atenção, você investidor internacional, sobre as possibilidades que você tem de adquirir seu imóvel aqui por meio de financiamento bancário. Isso é bem interessante. E aí é justamente a pergunta que eu quero fazer. Falando sobre obra aqui nos Estados Unidos, você teve essa virada de chave, começa a empreender, e eu estou entendendo que você começa a empreender justamente por uma necessidade. Você fala, cara, não está funcionando, não tô funcionando como funcionário. Hum. Deixa eu começar a ver se eu consigo pegar as obras e um comunicador igual você eu acho que você teve muita habilidade para fazer isso. Agora, qual que é o erro mais comum que acontece nas obras hoje, pensando especificamente no seu nicho de piso? Qual que é o erro mais caro que pode acontecer? Cara, o erro mais caro é o que a gente estava falando agora, é você escolher um material de baixa qualidade, ainda mais se for um projeto grande, que eu sempre falo. Até aconteceu um episódio uma vez que um concorrente meu, apareceu um trabalho para ele para fazer uns 30 mil pés, uns apartamentos e tal. Ele pegou, veio e falou, quanto você faz para mim e tal? Eu falei, mas peraí, você é meu concorrente, você vende piso também. Ah, não, porque esse trabalho aqui, ele é muito grande e eu não confio no meu material, porque se caso der algum problema, Eu, o prejuízo é muito eu grande. não consigo E arcar o esse seu prejuízo. material eu sei que é bom. Então, eu não vou colocar o meu lá, porque se eu for um trabalho pequeno, Aham. né, menos mal. Mas um trabalho grande eu não confio. Falei, caramba, obrigado, estou lisonjeado. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês uma das diferenças entre o nosso piso e da concorrência. É esse daqui, ó. Tá vendo? O piso tá fechadinho, mas você vê que ele tem um alto relevo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá enroscando, ó. O nosso não tem esse piso, ó. Ele não tem essa diferença, ó. Sem contar que o nosso também é resistente a risco, né? Olha lá, tá vendo que tá enroscando, ó. Aqui com o tempo, ele vai soltando. Ele vai soltando o wear layer, aí dá problema no piso. Ou seja, o ponto crítico realmente você acha que numa obra é realmente a qualidade do material. Você saber o que você está Sim, colocando ali. exatamente, exatamente. Até porque o nosso material, o material que a gente trabalha, porque vinil, quando você fala de piso vinílico, tem milhares aí de marcas aí no mercado, marketplace, entendeu? Só que a maioria desses pisos são feitos de material reciclado. E a gente não trabalha com material reciclado. A gente só trabalha com material virgem, Ah, entendeu? Tanto é que, até, como você sabe, recentemente eu fui para o Vietnã, né, fiz uma viagem lá pela Ásia. Então, eu fui lá, visitei a fábrica, vi como funciona o processo e tal, de seleção do material e tal. Então, a gente não abre mão da qualidade, porque a gente sabe que o nosso business é focado no longo prazo, né? Não no curto prazo. legal, olha só, gente. Não sei se vocês entenderam aqui a seriedade e o tamanho desse negócio que o Will ele tem trabalhado. Eu acompanho ele. Recentemente ele teve ali viajando pela Ásia, Vietnã e região.
desenvolvendo fornecedores, visitando fábricas, ou seja, tudo preocupado com entregar a melhor qualidade em termos de piso aqui nos Estados Unidos. Então, por isso que eu falo para vocês, nós temos que buscar trabalhar com pessoas referenciadas, com pessoas que já passaram antes, validaram aquilo que ele faz. Para o quê? Para a gente encurtar um caminho. É aquele papo, Will, o seguinte: as pessoas inteligentes, elas aprendem com os próprios erros, certo? Só que as pessoas sábias aprendem com o erro dos outros. E aí minha pergunta é, você que hoje vai fazer uma renovação na sua casa, você vai aprender com o seu próprio erro? Vai pagar para ver? Ou vai olhar o que está dando certo e vai acertar? Então tá aí a dica. Não erre agora. Fala com o Will, vai ter o contato dele aqui no final do podcast. Quer fazer a renovação da sua casa? É ele o cara certo para isso. Inclusive, esses dias atrás aí foi um amigo meu lá, né, o Alessio, Sim, sim, o olhar lá os Alessio. pisos lá na Sim, sua casa. Ele é o cara da gente minha finíssima. confiança que eu indico para piso aqui nos Estados Unidos. Não tem outro, gente. Ah, mas tá 10 centavos mais barato, cara. Isso daí pode custar alguns milhares de dólares, dependendo do tamanho da sua obra lá na frente. Não faça isso, tá? Não faça isso porque não vale a pena. E aí, cara, é o seu imóvel, o seu patrimônio, sua valorização, e a gente tem que cuidar muito bem dos nossos patrimônios. Agora, falando ainda sobre esse mercado que você tá, todo esse universo, qual o ponto que você observa? E aí eu vou mudar, não do consumidor final, aí eu tô falando do cara que. Porque assim, você trabalha muito com contractor, você trabalha Sim, muito com prestador de serviço. Qual que é o ponto que esses caras mais erram de não dar certo? Porque eu sei que você já teve do outro lado, sendo instalador. sim. Aonde que os caras mais erram? E aí Cara, vai a dica para o mercado. exatamente. O que eles mais erram, cara, na verdade, é não entender, às vezes, muito bem do material e achar que é tudo igual, né? Então, o que eles erram muito é, às vezes, achar, porque esse orçamento aqui tá bem apertado e tal, vou colocar esse piso aqui barato, aí achando que tá economizando. Aí Entendi. tá economizando ali, porque esse aqui, se eu comprar desse piso aqui, eu vou economizar a diária de um peão. Aí passa 3 meses. E a responsabilidade é dele, né? Exatamente. Aí passa 3. E a reputação também, né? Exatamente, responsabilidade, reputação. A Exatamente. gente é um business de reputação. Então acontece muito isso, entendeu? Tanto é que aqui em Orlando eu tenho mais de 400 clientes cadastrados no sistema. E, tipo assim, não todos compram frequentemente, mas eu tenho uma boa parte desses clientes que São são recorrentes. fiéis, são recorrentes. Por quê? Porque já foi, né? Já perdi muito cliente para concorrência, quando abaixaram o preço e depois voltaram para cá. Porque ele viu que não é só preço também, né? Apesar do nosso preço ser muito bom, entendeu? Mas eles entenderam que não é só preço, que tem que ter qualidade, porque ninguém quer o telefone tocando um sábado à noite, um cliente reclamando né, que deu problema, que vai ter que trocar Tá lá tudo. resolver esse problema e não vai ser agradável, né, cara? Não. Mexer com obra, você morando na casa, não é legal. E muitas vezes o cara tem que ainda pagar o hotel, né, pra pessoa sair da casa ainda, né? Olha a dor de cabeça. É aquele que o barato sai é realmente muito caro mesmo. Cara, alguma história que vem na sua cabeça que você gostaria de compartilhar de algo que deu muito errado, justamente num cenário específico aí? E se você tiver alguma outra também, cara, que alguém ia entrar realmente por um prejuízo e você conseguiu orientar o cara e Tá. mostrar para ele uma solução viável dentro do que você faz? Aí, de experiência, eu lembrei de uma coisa, cara, que veio. Que às vezes eu sou muito impulsivo, assim, nas coisas, e às vezes eu não paro pra pensar. Então, olhando pro passado recente agora, é, tipo, né, fiz alguns cursos de investimento e tal, e quando você aprende a investir, você aprende ao quê? Diversificar seu Uhum. portfólio. Só que às vezes eu fico muito, fico o hiperfoco na coisa errada, Aham. entendeu? É a questão das criptomoedas, né, que a gente sempre fala. Tipo assim, não que seja um mau investimento, só que é um investimento no longo prazo. Exatamente. Você tem que diversificar a sua Exatamente. carteira. Você tem que ter parte lá. Você não pode pôr tudo lá, por Exatamente. exemplo. Então, um conselho que eu posso dar, cara, para quem investe em criptomoeda é investir mais uma porcentagem baixa. Assim, né?
Não Cria um mais, equilíbrio sei na lá, sua carteira. diria que não mais que. Alguns falam 5%, mas eu diria não mais que 10% do seu orçamento. Concordo. Entendeu? Para você diversificar. Porque eu, os últimos 5 anos, cara, eu investi muito pesado. E, tipo assim, por mais que eu sei que lá no futuro eu sei que, que vai voltar ao normal, tal, porque é muito, oscila muito, né, o mercado de Uhum. criptomoeda. Mas eu olhando a minha vida, assim, desde da pandemia para cá, eu teria diversificado mais um pouco. Para criar uma carteira mais equilibrada, né? Exatamente. Porque, tipo assim, não que, né, por mais que você perde ali no curto prazo, eu sei que no longo prazo eu vou ganhar, mas às vezes o preço psicológico que você paga de estresse, ansiedade, às vezes não vale a pena. Então, para quem quer investir aí tanto em ações quanto criptomoeda, ou real estate, sempre diversifique seu portfólio. Não, legal. Ó, agora é o seguinte: você que está investindo aqui nos Estados Unidos tem um erro que você não pode cometer. Qual é? Com o piso da sua casa. Não erre porque você pode colocar tudo a perder. Imagine só, você compra aquela casa maravilhosa de férias para colocar aqui para alugar no Airbnb, coloca lá o piso errado na hora de fazer aquela reforma bacana, e aí, num determinado momento, as pessoas começam a reclamar e sua casa não é mais alugada. Por quê? Porque você colocou o piso errado. Para não errar, tem que falar com quem? Com o Will, da Duralast Floor, que você não vai errar. Esse é meu parceiro em quem eu confio. E tem cheio de dica aqui esse cara. Agora eu vou te compartilhar um dado que a maioria das pessoas não compartilham por aí. Cerca de 30% das propriedades que são adquiridas aqui no estado da Flórida, elas vêm de pessoas que não moram aqui no estado. E isso mostra algo bem importante que eu gostaria que você pensasse sobre isso. O estado da Flórida ele não depende exclusivamente da sua economia interna, do que é gerado aqui, mas ele tem um grande fluxo de capital externos, tanto de outros estados dos Estados Unidos, como também de outros lugares do mundo, entrando dinheiro aqui para comprar esses imóveis. Isso tem um fator decisivo na questão de quando passamos por ajustes econômicos, ele é um mercado que se mantém mais estável. Então, quando nós vamos fazer uma avaliação sobre adquirir um imóvel no local, nós precisamos ir além de entender o preço por metro quadrado. Nós temos que olhar comportamento, nós temos que olhar movimento de dinheiro no estado, e toda essa avaliação ele vai compor realmente o seu cenário de risco dentro daquilo que você busca como investimento. Hoje, como empresário, o que você não faz mais que fazia no começo? Pensa bem, você começou empreendendo e aí você falou para mim que eu estudei para ser professor de inglês. Então, o empreendedorismo, o negócio veio na prática. O que você fazia lá atrás? Você fala assim, cara, isso daqui foi uma bobagem. Eu tenho que pegar uma direção diferente. E aí fica aí um conselho para os empreendedores aqui nos Estados Unidos. Cara, eu acho que um conselho que é assim, um conselho de ouro, cara, é tipo assim, não roube sua própria empresa. Porque às Legal. vezes o cara é autônomo ali, tem a própria empresa e tal, e tipo assim, separe o seu gasto, a sua conta bancária, o pessoal, da conta da empresa. Porque senão você começa a gastar, aí você vira como que é? Uma empresa rica do dono pobre. Aham. Entendeu? Ou vice-versa, entendeu? Exato. Porque se você não separar ali as suas contas da conta da empresa, acaba que você começa a saquear a sua própria empresa, entendeu? Às vezes acha que um dinheiro que está sobrando ali, você acha que é seu, não, esse dinheiro não é meu, o meu orçamento é esse daqui, entendeu? Que nem na minha empresa eu tenho meu pagamento, eu Uhum. tenho meu pagamento para cobrir minha despesa, porque senão você começa a olhar o caixa da empresa achando que tem dinheiro, mas esse dinheiro, né, tecnicamente não é para você É gastar, da não é empresa. seu, é da empresa. Top. Até Não para roube, você crescer e multiplicar o não estoque. roube sua empresa. Princípio aí da contabilidade Uhum. que você tem aí tem que tomar conta e, cara, é isso daí que faz muitas pessoas quebrarem. A gente está caminhando para o final. E agora o Will, 18 anos aqui, você tem a oportunidade de voltar lá atrás para aquele Will que chegou aqui nos Estados Unidos e tá ali de trabalho de babá, indo para delivery, e daqui a pouco na construção, você tá nesse tentando achar um caminho. Você voltou lá atrás para falar com esse Will. Qual que é o recado que você dá para ele? Cara,
O que eu faria, eu tentaria achar um nicho que eu quero trabalhar, ou uma empresa, ou um patrão, e eu ia trabalhar para esse cara, e desenvolver um bom trabalho, ia ganhar a confiança desse cara no longo dos anos, e provar para esse cara que eu tenho potencial de ser um parceiro dele. Entendeu? Que foi o que realmente que mudou minha vida, né? Quando eu conheci o chinês lá na Filadélfia, que ele é o distribuidor de piso, ele é a própria fábrica também na China. Uhum. E foi essa parceria, esse desenvolvimento de parceria, de confiança e tal, ao longo dos anos, que fez eu estar aqui na Flórida hoje. Legal. Entendeu? Porque eu lembro que eu sempre tive um sonho, né? Como todo brasileiro que mora no norte tem um sonho de, não todos, mas boa parte, tem um sonho de morar na Flórida. E eu falei pra ele, falou, ó, eu já era a cliente dele, já tinha minha loja lá. E eu falava pra ele, falou, você tem alguém em Orlando pra te representar a sua marca? Ele falou não. Eu falei, então vamos fazer essa parceria? Eu falei, vamos. E tá dando certo, entendeu? Então, se eu pudesse voltar lá atrás, eu conectaria, né? Uma frase que eu sempre gosto, se eu conseguir enxergar longe, é porque eu estive em pé no ombro de gigantes. Top. Entendeu? Quando você tá ali conectado com os caras ali, aquela velha frase, né? Raise your bar, né? Você tem que Aham. andar com o pessoal que te puxa pra cima. Eu gosto do Will, gente, que ele é um cara cheio de frases inspiradoras e motivacionais. Frase do Will. A dor é a fraqueza saindo do corpo. Exatamente. Uma que eu amo, que é uma do Og Mandino, o maior vendedor do mundo, ele fala: se não houvessem dores, tristezas e dificuldades, não teríamos parâmetros para julgar o que é felicidade. E essa frase também eu levo pra minha vida, cara, porque, cara, eu sei que eu já sofri nessa terra. Show de Então, bola, amigo. Que legal ter você por aqui. Top demais. Eu prazeraço. quero primeiro que você olhe para aquela câmera ali e deixe uma frase pro mundo. De Will para o mundo. Frase do seu coração, seja ela qual for. Tá. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Se você tem um sonho, acredita. E como diz, desejo ardente, joga pro universo que ele se realiza. Top. Falei que ele é o cara das frases, você não acredita. Então, eu vou na mesma linha. Cara, só você é responsável para fazer dar certo. Se você parar de culpar os outros, assumir a responsabilidade, levantar todo dia cedo e for 1% melhor, você vai chegar lá. Nós estamos juntos. Amigo, quero comprar piso do Will. Como que eu faço? Deixa os seus contatos aí. Como que as pessoas fazem para te Com encontrar? certeza. Pode ligar no telefone 689-236-0381. 689-236-0381. Pode deixar também aí o endereço aí de Tampa, Sim. da Flórida. Nossa loja aqui de Orlando está localizada na 3701 Vineland Road, aqui em Orlando. E em Tampa, 7721 Anderson Road, em Tampa, do ladinho do aeroporto ali. Show de bola. Esse foi o Will, que estava aqui com a gente. Precisou de pisos, já sabe onde encontrar o Will Santos. Tamo junto. E até nosso próximo episódio, galera. Valeu! Valeu! Você que mora aqui na Flórida e paga aluguel, eu tenho duas notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Vamos começar com a ruim? A ruim é que você não paga aluguel aqui na Flórida. É isso mesmo, você não paga aluguel. Na verdade, o que você paga é o financiamento de alguém. Qual que é a boa notícia, Marcos? A boa notícia é que eu te ensino a você pagar o seu próprio financiamento e ter sua casa própria. O que você tem que fazer? Você tem que clicar aqui no botão aqui abaixo e agendar uma reunião comigo que eu vou te dar o passo a passo para isso.